Conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Oi pessoal, vamos começar mais um episódio do Conexão Segura. Eu sou o Francisco Camussa, aqui da equipe de comunicação da E7 Brasil. Oi pessoal, eu sou o Guilherme Arruda, aqui também da área de comunicação, e hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo já teve uma dor de cabeça, são as senhas. É isso mesmo, Guilherme. Aquelas que a gente cria rápido, só para entrar logo e depois esquece onde salvou. Mas o problema é que senhas fracas ou até mesmo repetidas são uma das principais portas de entradas para ataques cibernéticos. E nos últimos meses, vários vazamentos de dados colocaram milhões de senhas nas mãos dos cybercriminosos. Então por isso, hoje a gente vai entender o que está acontecendo e principalmente como se proteger. E para nos ajudar a falar um pouco mais sobre esse assunto, recebemos mais uma vez ele, que já é da casa, o Daniel Barbosa, que é pesquisador de segurança da E7 Brasil. Bem-vindo, Daniel. É isso, bem-vindo, Daniel. Olá, Fran, olá, Guilherme. E aí, pessoal, obrigado pelo convite. E eu tô bem contente de poder falar sobre esse tema, porque eu também gosto bastante. Então, Daniel, para a gente começar indo direto ao ponto, qual incidente recente envolvendo vazamentos de senha te chamaram mais atenção e o porquê? Tiveram vários, bastante significativos, mas o que mais me chamou a atenção foi esse último, que mais de 16 milhões de senhas foram vazadas de diversos serviços muito importantes, como Google, GitHub, Facebook. E eu passei praticamente 2 horas de tanto trocar senha, né? Porque eu tinha muitas senhas nesses serviços. Esse definitivamente foi o que mais me chamou a atenção. E aproveitando, já fica um alerta aí para você que nos ouve. Se você tem serviços, nesses que eu falei, Google, Facebook, Instagram, GitHub, troque as senhas dele caso você ainda não tenha feito, porque os seus dados podem estar na mão dos criminosos. Foi um vazamento muito amplo, foram dados novos, não é como aqueles compilados que quem é de segurança da informação sabe que é um monte de senha do passado. Isso daí foi basicamente tudo novo, então fiquem muito atentos a isso e troquem as senhas o mais rápido possível. E a gente entende que esse tipo de vazamento, né, ocorreu agora de forma massiva, mas em anos anteriores também ocorreram outros tipos de vazamento relacionados a outros serviços, a outras plataformas também. E a gente sabe que tudo isso vem de um problema que continua sendo o mesmo, né, o uso de senhas fracas, repetidas e ataques que são cada vez mais sofisticados. Fran, infelizmente é isso aí. Boa parte das pessoas não entende muito o risco que está associado à senha. As pessoas ou optam tanto pela praticidade que esquecem que a senha é o que protege a vida digital em certo ponto. Então é preciso sim ter muito cuidado com as senhas, principalmente com os criminosos tendo tantas ferramentas como brute force e diversos outros tipos de ataque que podem comprometer esse dado tão importante. E agora, aproveitando que o Daniel está aqui com a gente, vamos tirar algumas dúvidas também, um pouco mais técnicas. Então, indo nesses termos técnicos, Daniel, o que é exatamente o Credential Stuffing? E como os cybercriminosos automatizam isso? Basicamente, o Credential Stuffing é isso que você falou, uma automatização que os criminosos têm acesso a uma lista muito grande de usuários e senhas e eles pegam esse usuário e testam em diversos serviços. Por isso que a gente fala que é tão importante não repetir senha. Se você tiver uma senha repetida que foi vazada, o criminoso consegue identificar praticamente todos os serviços que têm essa mesma senha e invade todos eles. Com um robô e uma lista de senhas, ele consegue comprometer uma quantidade muito grande de credenciais. Então, tenham bastante atenção nesse ponto. Daniel, e uma dúvida que eu acho que é até recorrente. Símbolos aleatórios são melhores que as frases longas na composição de uma senha? Depende bastante. O ideal é ter uma senha robusta que seja razoavelmente longa, que seja bem variada, né? Número, símbolo, caractere especial. Porque hoje em dia, como eu citei, né, agora há pouquinho, os ataques de brute force têm uma facilidade muito grande para usar todos os caracteres possíveis para tentar quebrar uma senha. Então, se ela não tiver uma robustez grande, o criminoso consegue comprometer ela sem grandes dificuldades. Então, como boa prática, uma senha razoavelmente longa, caractere variado, letra, número, enfim, outros tipos de caracteres especiais para dificultar ainda mais esse processo. E sempre que possível, eu sempre bato na tecla, uso um cofre de senhas que, na minha opinião, é o mais adequado para se armazenar esse tipo de informação. E hoje em diversas plataformas também é possível o uso da biometria para substituir a senha. Você acredita nisso, que a biometria substitui a senha? É possível, já vi, é possível sim, só que eu particularmente não gosto muito dessa substituição, eu gosto como um complemento. Por quê? Se você troca, por exemplo, a sua senha razoavelmente complexa lá por biometria, se você passa usando muito tempo a biometria, você acaba esquecendo a senha e alguns sistemas não permitem
que a biometria faça a validação. Então você vai precisar digitar a senha. Isso vai te dar uma dor de cabeça, porque você vai precisar arrumar alguma forma de recuperar a sua senha ou criar uma nova senha e refazer a biometria para conseguir entrar só naquele sistema de tanto que você passou a usar a sua biometria. Eu considero que o mais adequado seja ela como complemento. Você tem seu usuário, sua senha e você usa ela como, por exemplo, um outro fator de autenticação. Aí sim você adiciona uma camada de segurança. É bem mais interessante. Daniel, e outra dúvida que acaba surgindo aí é se o velho padrão de trocar senha todo mês, né, ainda vale a pena? Até vale, Fran, mas costuma dar muito trabalho. Então, tem algumas alternativas que a gente considera mais interessantes hoje em dia, que, por exemplo, é colocar um múltiplo fator de autenticação, deixar a senha no cofre se quer saber da sua senha, né? Você habilita ela, o cofre que armazena uma senha de 20, 30 caracteres lá, e ela tem esse múltiplo fator, então vai te dar pouco trabalho. Trocar só por trocar costuma não ser tão bom assim, porque às vezes o pessoal repete muito a senha, repete muito caractere, repete muito a estrutura dela, e ela acaba ficando fraca. Então tem possibilidades mais interessantes hoje em dia. Daniel, e eu queria fazer outra pergunta. Anteriormente nós falamos sobre cofres de senhas, né? Você tem alguma sugestão de qual cofre as pessoas podem, não sei, escolher? Existem cofres gratuitos, né? Que as pessoas podem usar para garantir a segurança das senhas. Sim, inclusive o que eu uso, particularmente, ele é gratuito. Tem muitas opções, eu tenho de cabeça algumas, como por exemplo o LastPass, que é um serviço muito famoso, Keeper, KeePass, que é o que eu uso, né, que é esse gratuito. Boa parte deles tem algum certo custo, esse que eu uso, como eu citei, é gratuito, mas são muito eficientes. Veja qual é o mais interessante para o que você pretende fazer com o armazenamento das senhas e opte por ele, independentemente de qual seja. Mas tem muitas opções hoje em dia. Então, você falou do cofre de senhas, você pode explicar um pouco pra gente como ele funciona e, além disso, quais outras boas práticas você recomenda para gerenciar a senha de uma forma segura? O cofre de senha basicamente é um software que vai abrir um tipo de arquivo específico. Esse arquivo é totalmente protegido, ele tem uma visualização específica, né, dentro desse software de arquivo de senha, que você configura uma senha mestra para abrir ele, que tem que ser robusta, bem protegida, tudo aquilo que a gente falou, e lá dentro ele armazena todas as suas outras senhas. Então, por exemplo, você abre o cofre lá com a sua senha robusta, ele te mostra todas as senhas. Se você for criar uma senha nova, ele já vai te dar a sugestão de uma senha com 20 caracteres, com caractere especial no meio, letra, número, maiúscula, minúscula. Você só tem que copiar aquilo e colar no serviço, ou seja, você não precisa saber aquela nova senha. Ele vai saber para você, você só precisa memorizar a senha para acessar o seu cofre. E dica de senha adicional a isso, né? Use sempre o cofre de senha, sempre que possível, porque ele ajuda muito na organização também, mas também utiliza múltiplo fator de autenticação, pode ser via token, via aplicativo, via e-mail, o que for melhor para você. Nunca repita senhas, nunca deixe senhas fora do cofre, porque dentro do cofre ele tem a opção de você manualmente escrever a senha que você quer. Nunca repita senhas, use sempre senhas distintas para todos os serviços. E se eventualmente você tiver em alguma empresa, né, você que nos ouve, fizer parte da equipe de segurança ou faz parte da gestão de senhas aí no seu ambiente, procure sempre ter políticas muito claras que ensinem aos usuários como eles devem compor as suas senhas. Se possível, dê um treinamentinho periodicamente, explique quão importante essa característica do ambiente é para que essa senha não seja armazenada em nenhum local inadequado, como um arquivo de Word, um TXT da vida, salva diretamente no e-mail, um pedaço de papel que seja. É interessante que as pessoas saibam que elas precisam proteger esse bem a todo custo. E agora a gente vai para um momento, né, de ping-pong com o Daniel. Na verdade não é um ping-pong porque o Daniel vai acabar explicando um pouco mais, já que a gente está nesse momento de conscientização, né? Daniel, respondendo rapidinho. Salvar a senha no navegador é seguro? Não, nunca salve a senha no navegador. Praticamente qualquer software que é instalado no computador pode ter acesso às informações do navegador, ele não fica muito protegido. Então, se qualquer software consegue ter, imagina malwares que são feitos para comprometer esse tipo de informação. Então, não salve nada no navegador. Mostrar a senha ao digitar é arriscado? Muito! É uma técnica, inclusive, conhecida como shoulder surfing, ficar olhando as pessoas digitando a senha para conseguir acessar
a senha dela futuramente. Sempre proteja em qualquer lugar que você estiver, seja pagando a sua conta na padaria, seja acessando algum servidor muito seguro. Sempre proteja, nunca deixe ninguém ver o que você está digitando. Você deu uma prévia sobre esse, mas gerenciadores de senhas gratuitos funcionam? Funcionam sim. Como eu citei, eu gosto bastante do serviço. Ele permite armazenamento offline, o que particularmente me agrada, mas tanto os gratuitos quanto os pagos funcionam sim muito bem, só que eles costumam ter um propósito diferente, por isso é interessante ver qual que é o mais adequado para cada uso. Só para explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo, gerenciadores de senhas e cofres de senhas é a mesma coisa. É uma ferramenta utilizada, conhecida pelos dois nomes, né? E, Daniel, existe uma senha invencível? Não, infelizmente não existe nada 100% seguro, nem senha, nem nenhum tipo de software ou procedimento. Sempre vai ter alguma possibilidade de falha, mas no caso da senha específico, dá para dificultar tanto para o criminoso conseguir acessar aquela senha, pelo menos por métodos de brute force, né? Se ele invadir algum lugar e extrair a senha, aí ele vai ter. Mas se ele tentar descobrir a senha, dá para dificultar tanto que o esforço vai ser tão grande que não compensa. Às vezes demora 15 anos para descobrir uma senha que certamente aquele serviço já nem vai ser mais tão interessante passados esses 15 anos. Então não tem nada 100% seguro, mas dá para dificultar a ponto de ser inviável para o criminoso ter acesso àquilo. Então, com autenticação em 2 fatores, dá para dar uma relaxada na senha? Também não. Não é porque você habilita o múltiplo fator que você vai relaxar com a sua senha, né? Invariavelmente, a senha precisa ser robusta, protegida, etc. O múltiplo fator apenas adiciona uma camada para impedir que um cybercriminoso consiga ter acesso a ela, mas não pode relaxar 100% não. E qual é o futuro das senhas? Elas continuarão sendo úteis para a segurança digital? Eu acredito que sim, Fran. Tem muitos serviços hoje em dia que já não requerem a senha formalmente, né, propriamente dita, mas eu não vejo com tão bons olhos assim. Eu acredito que ainda vai demorar bastante para que ela deixe de ser usada, principalmente por essa característica de necessidade de múltiplo fator de autenticação. Pegando, por exemplo, aí algum serviço que tem esse sistema de você só preenche seu e-mail, ele te manda, por exemplo, um token via e-mail para você acessar. Se o criminoso tiver acesso ao seu e-mail, ele basicamente acessa qualquer serviço que você cadastrou. Então não é muito interessante. Eu acho que a senha vai estar aí por muito tempo ainda. Então, Daniel, muito obrigado pela conversa. A gente aprendeu e reaprendeu muita coisa hoje aqui. Eu que agradeço o convite, Guilherme e Fran. Obrigado, pessoal, por terem nos ouvido mais uma vez. E lembrem, senha forte sempre, se possível, dentro do cofre, protegendo tudo com múltiplo fator de autenticação. Pequenos detalhes que a gente consegue incrementar a segurança no nosso dia a dia. Até mais, pessoal. Obrigado, Daniel. E é isso, a lição que fica pra gente é que senha é coisa séria, né? Não adianta reclamar depois, quando o problema já bate na porta. É isso, se você curtiu o episódio, quer saber mais sobre senhas, como saber se sua senha foi vazada, vazamentos de senha e muitas coisas que dá pra se conscientizar sobre, acesse o We Live Security, que lá a gente tem um pouco disso. E além disso, procure pelas nossas redes sociais, que ou estão E7 Brasil ou E7BR, como no Instagram. Só lembrando que o link para o We Live Security vai estar na descrição aqui do nosso episódio, assim como as redes sociais também. E é isso, nos encontramos no próximo episódio do Conexão Segura. Até lá! Até lá!